Fala galera, vamos falar um pouquinho sobre Cruzeiro, o empate do Cruzeiro com o Botafogo e lições que o Cruzeiro precisa tirar para a Copa do Brasil. Esse jogo foi uma ótima amostra para o Cruzeiro, que precisa de alguns ajustes, melhor dizendo. Não foi uma partida ruim não, é verdade, mas foi uma partida em alto nível e que o vacilo, a desconcentração, ela faz toda a diferença em um confronto desse tamanho, em um confronto em que os times têm muita ambição, muita qualidade. Então tem que ficar de olho pro mata-mata, né? A gente vai falar mais sobre isso, trazer mais informações para você aí e também debater o que o Cruzeiro precisa fazer para melhorar e o que deu de errado ontem, né? Porque tava ganhando de 2-0 e deixou empatar. Beleza? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 35 mil inscritos, galera. Conto muito com o apoio de vocês. Já batemos a marca de 31. Será que a gente consegue chegar até 35 antes do ano novo? Será? Será? Independente disso, conto muito com o apoio de vocês. Batemos a meta desse ano, que era 30 mil inscritos. Estou muito feliz com todo o apoio, beleza? Além disso, se você puder também me seguir nas outras redes sociais, lá eu falo de futebol todos os dias para vocês. Estão todas elas aqui na descrição desse vídeo, tá? Vou pegar só aqui o que falta, porque é o seguinte, e as escalações, né? Vamos lá, Cruzeiro, pô, estádio 45 mil quase pessoas ontem, não é isso? Aqui ó, formações, vamos lá. Cruzeiro foi de Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique. Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Sinisterra e Caio Jorge. Botafogo de Raul, Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles. Arthur, Marlon e Alan. Bareira, Arthur Cabral e Cuiabano. Esses foram os dois times. E um primeiro tempo que o Cruzeiro ele deu ótimas amostras depois de, por mais que não jogou Arroio, jogou o Sinisterra, mostrou ótimas amostras de como tem que jogar esse jogo de alto nível, né? Ter a posse, ter volume, saber chegar no ataque, ter qualidade, ter tranquilidade para chegar ao ataque, incomodar o adversário. O Cruzeiro fez muito isso, tá? Fez muito isso ontem até chegar ao seu gol. E o seu gol não demorou. Mais uma vez, os 15 primeiros minutos do primeiro tempo do Cruzeiro são muito fortes, né? E o Cruzeiro conseguiu chegar num lance de uma triangulação entre... Foi uma triangulação, por mais que a bola tenha sobrado para o Sinisterra, mas foi uma triangulação entre Matheus Pereira, Kaique, Caio Jorge, Sinisterra e Christian. E o Matheus Pereira deu eu acho que foi o Matheus Pereira que deu no Kaique, o Kaique cruzou. Caio Jorge brigou, a bola sobrou pro Sinisterra, que deu um toquinho de qualidade. E o Christian abriu o placar de cabeça. Depois o jogo ainda assim ficou equilibrado, tá? Como assim equilibrado? Cara, o primeiro tempo do Botafogo é o primeiro tempo decente. O Cássio faz algumas defesas, o Cássio tem uma participação excepcional no jogo, a gente vai falar sobre isso, mostrando os grandes momentos. O Cruzeiro teve alguns desajustes e teve dificuldade em marcar o Botafogo em alguns momentos, principalmente o Arthur, né? O Arthur pelo lado do campo. Mas o Cruzeiro, o Arthur Cabral, que é um cara chato também, o Cuiabano, quando ele faz essa dobradinha, ele também é bom jogador. Enfim, o Botafogo ele conseguiu chegar algumas vezes e o Cássio apareceu e a defesa do Cruzeiro apareceu. E o primeiro tempo o Cruzeiro foi melhor. O Cruzeiro ele teve durante a partida, a gente pode dizer, uns 70 minutos de muita qualidade. 70 minutos que o torcedor pode ter tranquilidade e orgulho de como tem que jogar a Copa do Brasil. Esses 70 minutos são muito importantes para o Jardim entender o que é necessário cobrar. Por quê? O Cruzeiro vai pro intervalo, volta do intervalo, consegue fazer o gol com o Matheus Pereira. Cara, e uma bola do Lucas Silva, um contra-ataque rápido, né? Que o Caio Jorge faz um facão violento. O Lucas Silva dá a bola, o Caio Jorge bate cruzado, o goleiro faz a defesa e o Matheus Pereira vem vai conferir e faz o 2-0. Só que o jogo tava tranquilo, né? Assim, tranquilo. O Botafogo chegava, mas o Cruzeiro defendia bem, tava bem postado. Dava oportunidades, tá? Não era igual outros jogos que o time nem chegava. Não, dava oportunidades, o Cássio aparecia, Arthur Cabral aparecia bem, teve bola na trave. O time do Botafogo ele chegava, deu uma bola na trave no início do jogo que o Fabrício Bruno sentiu o toque e o Arthur bate na trave e o Arthur Cabral bateu pra fora. Enfim, o Botafogo teve oportunidade, chegou até porque o time do Botafogo é um bom time. É um time que trabalha muito bem essa transição, é um time que trabalha muito bem na velocidade, né? E depois do gol, segundo gol, o Botafogo foi pra cima. E aí o Botafogo foi pra cima
assim, tentando ir pra cima, na verdade não tava indo, foi tentando ir pra cima no escanteio, a bola sai, mais um contra-ataque pro Cruzeiro, não, o Matheus Pereira foi tentar driblar na área, e aí roubaram a bola dele, e o Alex Telles cruzou e o Marçal faz de cabeça o 2-1. Cara, depois daí, aí começou a ficar dramático. Aí o Cruzeiro fez algumas substituições, entrou o Arroio, entrou o Eduardo, saiu o Caio Jorge por lesão, saiu o Sinisterra, tem que entender como é que vai ser essa lesão do Caio Jorge, se foi só um desgaste ou se ele realmente machucou. Eu acho que não, tomara que não, né? Pro Cruzeirense aí, tomara que não, e pra Copa do Brasil tem que ser tomara que não. Mas depois disso, o Botafogo veio pra cima, mas ele não veio pra... Foi o abafa? Não, foi em volume. O Botafogo tinha muito volume, tinha muito cruzamento na área, o Cruzeiro tirava muitas bolas, algumas bolas o Cássio defendia. O Cruzeiro começou a dar mais chances porque o Botafogo veio mais pra cima. Até que o Cruzeiro também conseguiu alguns contra-ataques, e teve muito contra-ataque com o Eduardo, que o goleiro fez uma defesa. O Cruzeiro ele conseguia sair uma vez ou outra. Porém, no finalzinho do jogo, o Marçal, que melhor que o Botafogo, né, fez o gol e sofreu o pênalti, briga na primeira bola, ganha na segunda e o Kaique dá uma joelhada nele e é pênalti. E aí o Alex Telles bate muito bem e faz o 2-0. Pra mim o Daronco perdidinho no jogo, tá? Tava mal, bem mal no jogo. Mas achei pênalti, eu daria esse pênalti. Acho que por muita imprudência, acabou pegando. E no final o David Ricardo foi expulso também. E aí terminou assim. Eu acho que alguns pontos a gente tem que falar para a Copa do Brasil. O primeiro ponto o Cruzeiro não pode desconcentrar igual desconcentrou nesse jogo contra o Botafogo. O Cruzeiro tem que fazer o jogo inteiro igual foi 70 minutos dessa partida. O Cruzeiro com volume, com qualidade, transicionando quando precisa, mas sabendo atacar com bola e apoiado quando também precisa. É um time que tem muita qualidade, que trabalha muito bem a triangulação do Matheus Pereira com o Kaique, com o William, os dois laterais, com os dois pontas, tanto o Sinisterra ontem quanto o Arroio, quanto o Christian. Então ele tem umas triangulações muito importantes e o Cruzeiro precisa usar isso contra o Corinthians na Copa do Brasil. Mas não pode desconcentrar igual desconcentrou no final do jogo. Na segunda parte, né? Nos últimos 20 minutos da partida, o Matheus Pereira não pode sair jogando ali numa zona perigosa, um jogo tranquilo, perde a bola e toma o 2-1. Então, a desconcentração hoje contra o Botafogo serviu de lição. A desconcentração serviu de aprendizado para o Cruzeiro para o confronto da Copa do Brasil. Eu acho que isso ficou muito claro. Esses detalhes, eles fazem toda a diferença, principalmente um jogo de mata-mata que tem ida e volta. Então o Cruzeiro tem que ficar ligado e concentrado 90 minutos, principalmente porque o time do Corinthians é um time chato, é um time brigador, é um time que vai tentar ser muito físico, mas o Cruzeiro mostrou que tem muita qualidade e tirando a parte boa, vamos ver, olhando a parte boa, melhor dizendo, o copo meio cheio, o Cruzeiro apresentou um ótimo futebol contra um time chato, contra um bom time, que é o time do Botafogo, e saiu com um empate porque simplesmente desligou no final da partida, e isso não pode acontecer, tá? Eu acho que é esse o aprendizado. E eu acho que a gente tem que falar uma outra coisa. Por mais que o Cruzeiro, isso também é importante, porque quando a gente analisa o jogo, a gente vê só o resultado, como é que foi a partida, mas tem uma outra situação. Por mais que o Cruzeiro desconcentrou, isso não pode acontecer e o Cruzeiro tem que aprender com essa lição, porque é uma lição que é para se tirar, que é concentração durante a partida 90 minutos. Mas a gente tem que destacar outro jogador. O que o Cássio está catando no Cruzeiro é brincadeira. A partida do Cássio contra o Botafogo é absurda. Ele faz grandes defesas, ele toma 2 gols, nenhum dos gols ele teve chance, tá? Um foi pênalti, outro uma cabeçada do Marçal que ele não teve chance, mas assim, ele fez diversas defesas difíceis, defesas importantes e defesas de goleiro grande em jogo grande. Ontem era um jogo muito difícil contra o Botafogo, o empate dava o Cruzeiro a terceira colocação do Brasileirão, mas além disso, perder ali seria muito ruim, porque poderia abalar a questão moral, abalar o ambiente. E o Cássio, ele apareceu em muitos momentos. O Cruzeiro foi superior e até mereceu a vitória. Mas o Cássio teve o seu destaque, a gente tem que destacar, porque os últimos jogos, a última metade do ano do Cássio, essa última metade do ano do Cássio é muito boa. Ele emagreceu como o Jardim pediu, ele se cuidou, ele trabalhou fisicamente, trabalhou mentalmente e hoje é um novo goleiro. É o Cássio que a gente já acostumou a ver e não o Cássio dos últimos jogos do Corinthians e nem do Cruzeiro do ano passado. Diferenciado e pode sim fazer a diferença pro Cruzeiro na Copa do Brasil. Olho no Cássio, porque é um cara gigantesco, ótimo goleiro. E aí a gente pode destacar, né? Acho que a defesa fez uma boa partida, por mais que em determinado momento tenha uma cochilada. O Sinisterra apareceu bem, participou do gol. O Arroio também, bom jogador demais, né? O Sinisterra saudável também pode dar muito trabalho pro Cruzeiro.
pro Cruzeiro e pro adversário, né? Pro Cruzeiro, pro Jardim saber quem ele vai escalar e pro adversário, porque é um cara muito chato numa 1 contra 1. Matheus Pereira e mais uma ótima partida do Kaique, né, gente? Por mais que fez o pênalti e tal no final, mas ótimo jogador o Kaique, cara. Muito, muito bom jogador que tem que ser muito valorizado. Beleza? É isso. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.